Semana Diversa de volta para você. Agora são 10 horas e 18 minutos. O inverno tá aí e o sol finalmente resolveu dar as caras, pelo menos aqui em Juiz de Fora, nesse fim de semana. E olha, Mari, haja organismo para aguentar aí essa variação de temperatura e a saúde nem se fala, né? Falou tudo, Roberta. Esse início de estação ainda tem características do outono mesclada com as do inverno. Por isso que a gente precisa, buscar formas de aumentar a nossa imunidade. E uma ótima opção são os alimentos. E nós conversamos com uma nutróloga para dar as melhores dicas para você. Oi, amores da Nutri, aqui é Tielen Matos, nutricionista, e hoje a gente vai falar sobre a imunidade, alimentação e imunidade. O sistema imunológico ele é responsável por defender o nosso corpo contra os invasores. Mas para que o nosso corpo funcione, nós precisamos manter um hábito de vida equilibrado. E eu falo hábito em todos os aspectos, desde a prática de atividade física, a alimentação, sono e hidratação. Então hoje eu não vou falar para você o alimento que você precisa comer, mas o estilo de vida que você precisa construir, um estilo de vida bem nutrido. Você precisa, além de consumir frutas, verduras, legumes, beber água, a quantidade que o seu corpo precisa para se manter hidratado, tomar sol para que aconteça a absorção e a produção de vitamina D. Além de tudo isso, um sono adequado. Não adianta se encher de suplementação, não adianta ficar buscando alternativa, alimento X, alimento Y. É o contexto, é todo o hábito que você construiu na sua vida. Se você dorme bem, se alimenta bem, pratica atividade física e bebe água de maneira equilibrada, você vai ter um sistema imunológico forte que garanta a você um menor risco a desenvolver doenças ou a ser susceptível a vírus como o da gripe, o coronavírus. Também vai reduzir o seu risco de infecções e vai fazer com que o seu corpo, a sua saúde esteja equilibrada, esteja bem, esteja ali pronta para combater qualquer micro-organismo que venha a tentar causar um mal para a sua saúde. Quais são os melhores alimentos para fortalecer a sua imunidade? O melhor alimento, na verdade, são os alimentos. Frutas, verduras, legumes, eles são a base, né? Porque eles vão fornecer para você as vitaminas e os minerais. Mas você também precisa de um consumo adequado de proteína e você também precisa de um consumo adequado de gordura e carboidrato. Então é uma alimentação como um todo. Não tenho como falar para você a quantidade, porque essa quantidade depende da sua necessidade. Depende do quanto você precisa consumir desses nutrientes. Isso é muito individual e muito particular. Algumas pessoas precisarão suplementar a vitamina D, outras não. Algumas pessoas precisarão consumir um pouco mais de vitamina C, outras não. O que a gente precisa analisar é a sua necessidade como um todo, como um ser único. Em quais receitas você pode aplicar? A primeira receita é: se alimente de maneira equilibrada durante todo o dia. Então faça um café da manhã bem nutrido, coma frutas nesse café da manhã, coma ovos nesse café da manhã, consuma castanhas ao decorrer do seu dia, consuma alimentos integrais, consuma fibras, consuma as verduras, as hortaliças, tenha sempre o verdinho no seu prato e beba água, isso é fundamental. E aí, se eu falar pra você qual que é a importância de manter uma boa imunidade, a sua vida. Se você é uma pessoa que tem imunidade baixa, você se torna alguém que está frequentemente doente. Se você está frequentemente doente, o risco dessa doença invadir o seu corpo como um todo e te levar para um hospital, de causar uma doença ainda mais grave, é muito alto. A pandemia mostrou isso para todos nós. Quem teve uma imunidade melhor estava mais protegido, né? A imunidade ela é fundamental para quem quer saúde, vitalidade e qualidade de vida. Meninas, é com vocês. Beijo, Mari e Roberta. Tielen é uma fofa, né? Eu acho que realmente tá na hora da gente ligar aí o alerta para nossa imunidade. Você viu que eu tô um pouco fã e isso já tem, gente, muito tempo. Já tem mais de mês que eu tô assim, não consigo recuperar. E eu acho que vem muito disso também, de alimentação. Minha alimentação não anda nada boa.
E eu acho que outro dia a gente recebeu o imunologista Mário Lúcio, você lembra dele? Então, e ele falou também como que a máscara ajuda nisso. Então, como eu também tenho tirado a máscara na rua, a gente vê que também esses sintomas voltam. Então, realmente, a gente precisa, né, ficar um pouco atento. E você, como é que você tá com a sua imunidade, Mari? Ô, Roberta, por enquanto saí ilesa, né? Mas eu acho que... Mas tô tentando também melhorar a minha alimentação, cuidar disso. Tem um hábito que eu tento manter, mas eu sempre esqueço, que é de tomar própolis todos os dias, que dizem que é bom também para a imunidade. Admito que falho, esqueço de tomar. Mas sempre que eu lembro, eu vou lá e tomo umas gotinhas, põe na água e tomo, dá aquele amargo, a gente faz aquela careta que o gosto é forte, mas é uma coisa que é bom para nossa saúde, né? Então, o quanto a gente puder, né, ter esses cuidados, né? A Tchellen falou aí que é importante a pessoa entender que cada caso é um caso, ela tem que estar atenta às particularidades da alimentação dela, entender as necessidades dela. Se puder procurar um nutricionista, melhor ainda, que a pessoa vai passar uma dieta específica para atender as necessidades da pessoa, porque vai além só da comida, né? Vai da rotina da pessoa, né? Vai do tanto ela, né? Se ela tem, às vezes, alergias, por exemplo, a pessoa que tem alergia, às vezes, sofre mais ainda. Mas é importante ter esses cuidados todos, né? A gente tá atento a isso. E alimentação saudável é bom pra tudo, né, Tem coisa que não tem erro, Roberta? né, Mari? É colocar uma salada mesmo na hora do almoço, é variar aí a quantidade de legumes. Quanto mais colorido o prato, a gente sabe que é melhor, mais saudável, né? Então, realmente, tem certas regrinhas que, se a gente seguir, a imunidade fica lá em cima. É isso aí. E aí, Roberta, quantas vezes que você já chegou, né, no fim do dia, depois de um dia de trabalho, em casa, com fome, abriu a geladeira e não tinha comida pronta nenhuma? Além do cansaço, tem que pensar o que eu vou fazer para eu comer agora. Mariana, todos os dias eu acho que isso é uma coisa que acontece frequentemente, porque eu não sou do time de cozinhar. Já falei isso com o Arthur, assim, eu não sou da cozinha, eu tento fazer as coisas e acabam dando tudo errado, mas isso é bem recorrente e aí a alimentação, como eu bem disse, acaba ficando aí ruim. E você, como é que é? Eu tento fazer, né, cozinhar e deixar pronto para alguns dias da semana, pelo menos, mas também tem a questão que a gente viu no VT anterior, comida não basta ser qualquer comida, tem que ser saudável, a gente tem que ter uns cuidados. E aí, né, é muito comum para as pessoas que moram sozinhas ter essa dificuldade e aí na hora de fazer um monte de comida para deixar pronto e facilitar a vida, tem algumas dificuldades, né? Então vamos ver um VT aí com algumas dicas para te ajudar nessa hora? A comida pronta, ela deve ser congelada normalmente da seguinte forma: você deixa ela esfriar e ela vai para o congelador. Essa comida pode ficar saindo e entrando do congelador a todo momento? Não. Se for para consumo direto, pode ir para o micro-ondas e você já deve consumir. Não, alguns alimentos não devem ser congelados prontos, porque o ovo, por exemplo, dentro do refrigerador, ele aumenta de tamanho. Do congelador aumenta de tamanho e faz quebrar a casca. O tomate só deve ser congelado se for para usar em molhos. Outros alimentos como couve, as folhas verdes escuras, elas acabam ficando muito molhadas e você não consegue reintegrar esse alimento. Geleias, então, não são todos os alimentos que devem ser congelados. O cuidado que nós devemos ter com alimentos que vêm naquelas embalagens de abre e fecha é um cuidado bem básico. Contaminar o alimento que ficou ali dentro. Então, se eu vou retirar parte desse alimento, a minha mão ela deve estar muito bem higienizada. E o ideal é que esse alimento ele fique ou congelado, se no refrigerador, que seja usado em no máximo 2 dias. Um fato interessante é que hoje você já encontra alimentos que vêm higienizados. Então é bem interessante, você já pega e coloca no prato. É uma alternativa legal, desde que tenha cuidado na hora de manipular esse alimento. O ideal é que quando você pensa em alimentação e congelamento, eu penso em marmitas prontas, né? No caso das marmitas prontas, eu penso em recipientes de vidro, porque esse recipiente depois ele vai direto para o micro-ondas. Quando você pensa num feijão, quando você pensa em um arroz, você pode sim colocar em uma vasilha de plástico, mas ter atenção se ela é livre de BPA ou não. O ideal é sempre o vidro, mas abrindo algumas exceções, o feijão pode estar ali numa vasilha de plástico livre de BPA. Nesse momento de volta às aulas, é importante dar uma atenção para as
para os lanches das crianças, né? Ao invés de enviar os alimentos soltos na bolsa, sempre colocar em um recipiente adequado, dentro de uma lancheira, para que não haja a contaminação cruzada. E também ficar atento, se essa fruta ela está em casa, higienizar corretamente. Se eu compro uma salada de fruta ou um suco pronto, ficar atento ao período de validade desse produto. No caso de uma marmita pronta, ela pode ir direto para o micro-ondas e depois ser consumida. Já quando a gente pensa em feijões e carnes, a gente tem que ter atenção de deixar no refrigerador, fazer o degelo e depois preparar. Esse alimento que passou por degelo, ele não deve voltar a ser congelado, tá? Porque isso pode aumentar a proliferação e perder a qualidade e a textura desse alimento. Cuidado que você deve ter com as panelas elétricas na hora de fazer o degelo nelas é observar a vedação, a higienização dessa panela. Se eu tenho uma panela que eu programo um tempo e ela desliga naquele tempo e ela não mantém a temperatura, sim, existe um risco de proliferação de micro-organismos vivos. Então, muito cuidado na hora de simplesmente colocar na panela e deixar que aconteça o degelo. Nós precisamos ter a atenção de não deixar comida descongelando na pia ou comida em cima do fogão para o dia seguinte, para que não venhamos a sofrer as consequências na nossa saúde. E Mariana, no início do nosso programa a gente falou que hoje não é dia dos famosos, mas a TV Diversa tá chique, a gente vai receber sim os atores Caio Blá e Paulo Betti para um ótimo bate-papo. Então a gente vai para um rápido intervalo e você não sai daí porque já já tem mais Manhã Diversa para você.